Olá, eu sou Walter Procópio, nós estamos no nosso desafio de ler a Bíblia em um ano. Estamos no livro de Gênesis e chegamos ao capítulo 13. O capítulo 13, ele começa dizendo assim: Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo que tinha possuído. E Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e em ouro. O que nós vamos ver no capítulo 13? Eu queria te chamar a atenção disso. A nossa vida, ela é feita de escolhas. E nós vamos ter que arcar com as nossas escolhas, com as nossas decisões. O capítulo 13 mostra que Abraão, ele cresceu, ele enriqueceu, tanto em gados, em tudo. E Abraão está levando consigo o seu sobrinho Ló. Eu já vou adiantar algo que nos próximos capítulos é muito claro. Abraão, todo lugar que ele chegava, Abraão edificava um altar. Um altar para buscar a Deus, para adorar a Deus. Ló, você não vai encontrar em nenhum lugar na Bíblia Ló levantando um altar. Ló é aquela pessoa que eu gosto de dizer muito, é aquele crente que é rebocado, aquela pessoa que você tem que puxar para buscar Deus. Mas ele está com Abraão. E como ele está com Abraão, ele vai ser abençoado. Porque quando eu ando com uma pessoa abençoada, eu sou abençoado. E é o caso de Ló. O verso de número 5 diz: Ló acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas. O texto começa dizendo que Abraão enriqueceu, Abraão cresceu. Ló, que estava com ele, cresceu também. Olha que interessante. Se você quer crescer, esteja do lado de alguém que está crescendo, que está sendo abençoado. E aí, o que nós vamos ver é que, no verso 6, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e de Ló. Olha que interessante, os dois cresceram muito, houve uma desavença entre os pastores de Abrão e de Ló. E o que vamos ver aqui é a separação de Abrão e Ló. Abrão vai falar para Ló dizendo assim: escolhe a direção que você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E a Bíblia diz que Ló, ele vai levantar os olhos e ele vai ver as campinas. E quando ele vê essas campinas, olha que interessante. Olhou então, verso 10, olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão. Ele vê aquelas campinas do Jordão e ele decide ir para lá. Abraão continua a sua caminhada. Mas aí vem o verso 16. Quando Ló se separa de Abraão, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. O que nós vemos é Deus abençoando Abraão. É Deus trazendo uma promessa e aumentando ainda mais a promessa sobre Abraão. Posso te ensinar algo? Tem promessas que só vão chegar na sua vida quando algumas pessoas saírem da sua vida. Isso é muito forte, sim, isso é muito forte. O capítulo 13 termina dizendo assim: então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Maré, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Ló se separou, foi para o melhor lugar aos olhos humanos, e chegou naquele lugar, a Bíblia não registra que ele edificou um altar. Abraão, ele vai e ele edifica um altar. E nós vamos ver daqui a pouco a diferença de quem serve a Deus, levante um altar, tem compromisso com Deus, e daqueles que não têm compromisso com Deus. Quando nós chegamos agora no capítulo 14, capítulo 14 é o momento que Abraão vai socorrer Ló. O capítulo 14 começa assim: naquela época, Anrafei, rei de Sineé, Arioque, rei de Elá, Querdolarme, rei de Elã, e Tidal, rei de Gon, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Bissá, rei de Gomorra, e contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semebé, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. O que nós vamos ver aqui? Uma guerra vai iniciar. E nessa guerra, o sobrinho Ló, sobrinho de Abrão, vai ser sequestrado. E aí Abrão vai ir para socorrer Ló. Eu sempre ouvi a minha mãe dizendo algo.
Não cuspa no prato que você comeu. Ló estava sendo abençoado por causa de Abrão. Uma desavença entre os pastores deles, ele decide ir embora. E agora, ele precisa ser socorrido por Abraão. E aqui é algo interessante que no verso 17, Abraão volta com a vitória, e o texto vai dizer assim, verso 18. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo. Então nós vamos ver que essa figura Melquisedeque, essa figura é muito importante, porque lá no livro, na carta aos Hebreus, no Novo Testamento, Melquisedeque, ele vai aparecer novamente, e esse sacerdote, ele é um sacerdote, tanto que Abrão vai entregar o dízimo, olha o verso 20, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos às suas mãos, e Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Olha aqui, aparece a palavra dízimo. Alguns falam assim, dízimo é coisa da lei. Não. A lei vai vir com Moisés lá na frente. A lei vai vir mais ou menos 500 a 600 anos à frente. Abraão já estava dando o dízimo. O dízimo é uma prática bíblica. E quem dá o dízimo, meu irmão, as janelas dos céus abrem sobre ele. O capítulo 14 começa com uma guerra. Abraão entra na guerra, salva o seu sobrinho e ele termina sendo abençoado por Melquisedeque. Então chegamos no capítulo 15. Capítulo 15, ele também é muito importante, porque ele fala da aliança de Deus com Abraão. E ele começa assim, depois dessas coisas. Que coisas? A guerra, a separação com seu sobrinho. Falou a Abraão numa visão. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me dera se continuo sem filhos, e o herdeiro de que possuo Eliezer de Damasco? Eu gosto muito de ver o capítulo 15, é um momento assim, daquela noite escura da alma. Abraão, ele está questionando a Deus, dizendo assim, Deus, o Senhor me abençoou, o Senhor me fez prosperar, mas eu não tenho um filho. Eu não tenho um filho. E deixa eu dizer algo para você, esses questionamentos nós sempre vamos ter. E não é errado você questionar. Eu e você podemos chegar no momento da nossa vida e ter os questionamentos. A promessa que Deus fez e ela está demorando. Abraão, ele está questionando, dizendo assim, olha, quem vai ser meu filho? E aí o que vemos no capítulo 15 é Deus trazendo uma palavra de encorajamento a Abraão. Nunca se esqueça, Deus sempre vai trazer uma palavra de encorajamento para a minha vida e para a sua vida. Aqui eu aprendo algumas lições. Primeira delas, entendeu? É que as circunstâncias da vida, elas podem trazer temores ao nosso coração. Abraão está temeroso. Abraão, ele está dizendo assim, olha, eu vou ficar sem herdeiro. Eu não vou ter herdeiro. Mas Deus vem para ele dizendo assim, não, você vai ter herdeiro. Você vai ter herdeiro. E isso é muito importante. Você entender que Deus, diante dos nossos temores, ele vai trazer para mim e para você, sabe o quê? Uma resposta. Então, por que Abraão estava com medo? Abraão estava com medo porque ele talvez não teria descendentes. Então, quando nós olhamos para a história de Abraão, meu irmão, quando nós olhamos para a história de Abraão, nós vemos isso. Deus vem no capítulo 15 animar Abraão, animar. E do verso 2 ao 16, Deus fala que vai entregar a ele uma descendência. O que Deus prometeu, Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. E do verso 7 até o verso 17, Deus fala de uma terra prometida. Deixa eu ler o verso 17 para você. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, como uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão. Os seus descendentes, dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. O capítulo 15 ele é muito importante porque Deus vai trazer para Abraão uma revelação do futuro. Porque ele vai falar assim, olha, Abraão, a sua descendência vai ser levada escrava e depois de 400 anos eu vou visitar, vou libertá-la, é o que acontece lá no Egito, e eu vou trazer elas para essa terra. E aqui Deus novamente renova a aliança e Deus está dizendo assim, eu vou te entregar essa terra. Essa terra.
Essa terra que você está vai ser sua e dos seus descendentes. E 430 anos depois desse momento, Deus vai entregar para os descendentes de Abraão, liderados por Moisés, durante a saída do Egito e depois por Josué, a entrada nessa terra. Então deixa eu dizer algo para você. Deus não só animou, mas Deus fez uma promessa. E Deus cumpriu essa promessa. Eu oro porque quando você lê o capítulo 15, você também possa ter o seu coração aquecido pelas promessas de Deus na sua vida. Deus não esqueceu nenhuma das promessas que Ele fez a você. Quero abençoar a sua vida. Se Deus permitir, eu vou te encontrar aqui amanhã em mais uma aula do nosso desafio de ler a Bíblia em um ano. Deus te abençoe.